Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Em 21 de março de 1960, cerca de 20 mil negros protestavam pacificamente na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, contra uma lei do regime do apartheid que limitava os locais em que poderiam circular na cidade. Não se sente revoltado porque o revólver já está engatilhado. Em meio à manifestação, foram surpreendidos com a chegada das tropas do exército, que abriram fogo sobre a multidão e executaram 69 pessoas, deixando outros 186 manifestantes feridos. O episódio ficou conhecido como Massacre de Sharpeville. Sim, ainda guardo o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito. Em 1966, a Organização das Nações Unidas instituiu o 21 de março como Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. Brigar, 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 brigar. Boa tarde. Em memória aos negros e negras mortos em Joanesburgo e às vidas negras ceifadas todos os dias no nosso país, o Estação Cidadania está no ar. A convidada de hoje é a doutora em Sociologia pela URGS, Luciana Garcia Mello, professora adjunta da Universidade e coordenadora do projeto de extensão Ações Afirmativas na URGS, que também integra o Observatório de Gênero e Diversidade da Universidade Federal de Pelotas e a Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Rio Grande do Sul. Boa tarde, professora Luciana. Obrigada pela tua presença aqui na Estação Cidadania. Para a gente começar, o que representa o Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial? Olha, eu acho que é um dia assim que ele tem uma importância ímpar, né? Um dia da gente tentar rememorar, né, tudo que foi a escravidão, tudo que representou o processo de colonização pela população negra e também todas as mazelas que ainda a população negra sofre. Então é um dia que é para ficar marcado na memória das pessoas que, na verdade, a gente ainda sofre as consequências da escravidão, da colonização, e que, afinal de contas, a gente ainda tem um dever de reparação em relação à população negra, né? A discriminação racial, ela passou a ser considerada crime no Brasil em 1989, né? Mas os crimes de racismo e injúria racial continuam acontecendo, nunca deixaram de acontecer, e tem crescido muito nos últimos tempos, sobretudo agora na era digital, que a gente tem visto uma migração assim do racismo para esses meios. A que tu atribui esse crescimento do racismo no ciberespaço? Eu não sei se dá para falar em aumento do racismo. Eu acho que, na verdade, aumentaram as mídias sociais, né? E as mídias sociais, elas dão uma falsa sensação de anonimato. As pessoas acham que elas vão postar ali, que não vão ser descobertas e que elas ficam ali perdidas entre milhares de usuários e que, portanto, elas não vão ser localizadas jamais. Então, eu acho que com o crescimento das mídias sociais é um espaço propício para que as pessoas manifestem opinião, porque elas estão ali dispersas, né? Estão ali no anonimato. Então, o que acontece hoje em dia, acho que são duas coisas. O aumento de uso das mídias sociais, que é algo generalizado e é algo que atinge a todas as camadas sociais, pessoas de diferentes níveis de instrução, e as pessoas falam nas mídias sociais coisas que elas não verbalizam no face a face, né? E a outra questão que eu acho é a falta de punição, né? As pessoas hoje praticam crime de racismo e isso nunca ninguém foi condenado, raramente alguém é condenado. Quando ocorre a condenação são sempre penas leves, né? Penas que não chegam a causar nenhum dano a quem de fato cometeu o ato. E a tendência também, porque na verdade tem a diferença entre racismo e injúria. Quase sempre as pessoas que denunciam o racismo, elas acabam sendo enquadradas no crime de injúria, que tem uma penalidade que é bem mais leve.
Então, acho que a falta de punição, né, e essa propagação das mídias sociais, acho que as duas coisas elas andam juntas para que haja mais casos de racismo. Acho que também tem a ver com outros fenômenos, né, o crescimento da intolerância de um modo geral, né, esses extremismos que a gente tem visto. Tudo isso é solo, né, para que se aumente o racismo. O Brasil, por algum motivo, adquiriu uma fama de ser o país da democracia racial. Mas, assim, alguns dados, por exemplo, 70% dos brasileiros em situação de extrema pobreza são negros, 80% dos analfabetos, 64% dos trabalhadores desempregados, 75% da população carcerária e 77% dos 30 mil jovens que são assassinados por ano. Isso dá 23 mil jovens negros mortos no Brasil por ano. E então por que o nosso país ainda insiste em acreditar ou em fingir que a gente vive uma democracia racial? Eu acho que o mito da democracia racial ele já foi mais forte, né? Eu acho que os movimentos negros eles têm conseguido contestar de um modo muito forte, sobretudo a partir da década de 70. A grande bandeira do movimento negro unificado foi de mostrar que a gente não é uma democracia racial e a gente pode pensar, inclusive, que as políticas públicas que surgiram nos anos 2000 de combate ao racismo, de combate à desigualdade racial, são fruto dessa denúncia. Então, ainda que eu acho que para algumas pessoas a ideia de democracia racial ainda está viva, essa ideia hoje, pelo menos, ela é alvo de disputa, é uma ideia que já vem sendo desacreditada. Mas, claro que a gente tem que pensar também que a gente pode pensar as relações de uma forma horizontal e de um modo vertical. Geralmente se fala em democracia racial porque existe uma certa proximidade das pessoas, né? Ou seja, aquela questão das pessoas terem amizades com pessoas negras, de algumas pessoas se relacionarem em termos afetivos com pessoas negras. Então, isso dá uma falsa sensação de democracia. Isso não é democracia. Não é porque você gosta de um negro que você gosta de todos os negros. Né? Não é porque você convida eventualmente um negro para um happy hour, ou porque isso não significa que você não seja racista. O racismo existe, na verdade, porque as pessoas elas desprezam o grupo como um todo. Então, gostar de um isoladamente não significa gostar de todos, né? Então, tem muito mais a ver com ódio, com desprezo, né? O racismo tem raízes que são mais profundas mesmo e que muitas vezes as pessoas não percebem. E, sobretudo, a gente vê o racismo quando a gente vai olhar posições de poder, porque é isso, o racismo é um sistema de dominação, um sistema de exclusão que faz com que as pessoas fiquem separadas no espaço social numa ordem muito hierárquica, muito bem demarcado. Tem um modo geral, a população negra fica numa posição subalterna e a população branca usufrui de um privilégio branco, né, e desfruta das melhores posições de poder. Obviamente que todos os brancos, né, a população branca se beneficia dessas posições de poder e, portanto, não luta contra o racismo, né? Então, isso não cria democracia justamente por causa disso, porque existe um privilégio branco que serve como um bloqueio para que se avance no que diz respeito à questão racial. E a gente poderia dizer, então, que a situação do negro no Brasil e toda essa desigualdade que tu falaste é uma forma de racismo institucional? Certamente, tanto de racismo institucional, mas também de um racismo estrutural. A gente pode dizer que o racismo estrutura as relações raciais em nosso país. Né? As nossas relações são forjadas tanto pelo sistema capitalista que nos distribui dentro de classes sociais, mas também por raça. Né? Então, essas duas coisas se combinam, uma intersecção entre classe e raça, fazendo com que a posição dos indivíduos na sociedade seja determinada por esses dois elementos, tanto classe quanto raça. E tu vê algum caminho próximo ou distante para que a gente consiga de alguma maneira superar ou chegar perto de superar essa desigualdade? Eu acho que a desigualdade pode ser superada através de políticas públicas de combate à desigualdade racial. Só que essas políticas elas não podem ser pontuais, como tem sido, né? A gente teve um grande avanço nos anos 2000, foram políticas pontuais. Elas não podem ser descontinuadas. Essas políticas têm que ser transversais, ou seja, tu não cria uma solução para o racismo criando um ministério isolado, uma secretaria isolada que fique responsável por todas as questões. Não. A questão do racismo ela tem que estar no Ministério da Educação, ela tem que estar no Ministério da Cultura, ela tem que estar no Ministério da Saúde, ela tem que passar por todos os órgãos, por todas as pastas, para que de fato a gente já tenha um conjunto de ações, uma política racial propriamente dita. Isso o Brasil nunca teve. Né? As políticas elas sempre foram
descontinuadas, elas sempre sofreram com problema de transversalidade. Então, eu acho que para diminuir as desigualdades raciais, a gente precisaria de um conjunto integrado de ações, um conjunto integrado de políticas. Acho que isso ajudaria bastante. A promulgação da lei de cotas, ela foi uma vitória muito grande, tem sido muito importante, mas também está muito longe de resolver esse problema, né? E como tu avalia a implementação das cotas no Brasil? Tu poderia apontar prós, contras? O problema é que a lei de cotas ela é uma demanda do movimento negro, né, dos movimentos negros. É uma demanda histórica, ela não surge agora, ela vem mais ou menos desde a década de 30, já se falava, né, em admissão subvencionada para a população negra no ensino superior, e ela só vai se realizar nos anos 2000. O que acabou sendo aprovado foi um sistema de cotas que prioriza alunos da escola pública. Então, esse é um problema da lei de cotas, né? Porque, na verdade, em primeiro lugar, você tem que ser aluno de escola pública. Em segundo lugar, você é negro. E isso acaba fazendo com que o racismo, que seria a grande bandeira, né, o grande alvo da lei de cotas, ele desapareça, ele fica subsumido numa questão de classe. Então, tudo que a gente vê hoje de desdobramentos, a própria disputa que a gente está tendo hoje, né, quem pode se beneficiar, o que é fraude, o que não é fraude, tem a ver com isso. Porque o sistema de cotas está pensado dentro de um sistema de classe. O sistema de cotas não é... ela é uma meia vitória. Eu digo que ela é uma meia vitória porque, por um lado, os movimentos negros conseguiram implementar um sistema de cotas, né? Mas o sistema de cotas ele não reverteu diretamente para a população negra, ele acabou revertendo mais para a população que é de escola pública. E esse é um passo que a gente teria que dar, a gente teria que ter cotas raciais. Até porque a gente sabe que muitas pessoas negras de classe não tão baixa, investem o que podem para que seus filhos estudem em boas escolas, para que depois eles possam entrar no ensino superior nas escolas públicas. E essa população fica fora do sistema de cotas, né? Ela cai numa região de sombra, então isso é um problema. Ou aquele aluno que está nas faculdades particulares, que paga com dificuldade, que poderia ser beneficiário do sistema de cotas, também fica fora. Então, o grande problema é que as cotas elas não têm, de fato, um recorte racial. Isso é a derrota do sistema de cotas, né? Isso é o que fragiliza o nosso sistema e é o ponto que a gente ainda teria que avançar. Mas, para que a gente avance nisso, é que a gente precisaria que a gente levasse a sério a discussão sobre o que é o racismo no Brasil, como o racismo funciona, como o racismo opera, e não ficasse numa discussão que fica restrita à questão de classe, que é o que tem sido até hoje, né? O sistema de cotas está baseado nisso, numa discussão sobre classe. Luciana, falando um pouco agora sobre o ser mulher e ser negra, alguns dados importantes assim sobre essa questão é que o índice de vulnerabilidade juvenil de 2017 ele apontou que jovens mulheres negras têm 2 vezes mais chances de serem assassinadas do que jovens brancas. Também os dados da Lei Maria da Penha demonstram que o número de mulheres brancas vítimas da violência doméstica caiu 2%, enquanto que o de mulheres negras subiu em 35%. Da mesma forma, o índice dos crimes de feminicídio, que aumentaram em 57% para mulheres negras e diminuíram para mulheres brancas. E acho que agora também é inevitável não se falar do assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, também uma mulher negra. E diante desses dados, diante da tua vivência, da tua realidade enquanto mulher, enquanto negra, enquanto militante, como que é ser mulher negra no Brasil hoje? Na verdade, a mulher negra ela está sujeita a 3 eixos de poder que se cruzam, né? Ela é prejudicada por ser mulher, ela sofre, né, então, com a questão do sexismo, sofre com a questão do machismo, ela é prejudicada por ser negra, sofre, então, com o racismo e é prejudicada quase sempre por uma questão de pobreza, né? Então, são dentro desses 3 eixos que a mulher negra esses 3 eixos acabam perpassando a vida das mulheres. E isso explica, então, por que em todos os indicadores ela sempre tem uma desvantagem. Ela tem uma desvantagem em relação ao homem, ela tem uma desvantagem em relação à mulher branca. Então, ser mulher negra significa arcar com o ônus de um triplo sistema de opressão. Essa é a verdade, né? E, na verdade, tu não encontra muito espaço para fugir disso, porque a sociedade está cada vez mais desigual e a mulher negra é que arca mais com isso, né? Quando a gente tem, por exemplo, a gente teve agora um período de retração, né? Todos os
indicadores de desigualdade voltando ao início da década de 90, o que a gente vê é que a mulher negra foi a mais atingida. E aí a gente vê isso se traduzindo em números muito concretos. Ser mulher negra no Brasil hoje é ser vítima de violência, é ser mais pobre, é ter menos acesso à saúde. A gente sabe, por exemplo, que a mulher negra faz menos mamografia que a mulher branca. A gente sabe que a mulher negra tem mais histerectomia que a mulher branca. Então a gente tem uma série de indicadores que mostram que sofrer uma série de prejuízos sociais, sim, que tem a ver com o racismo estrutural que marca a nossa sociedade, com o sexismo, né? A combinação das duas coisas e mais questões relacionadas à classe social também, né? Então, professora Luciana, para a gente encerrar, tu poderia deixar um recado para os jovens negros que estão agora iniciando essa trajetória que tu também já iniciaste no passado? Na verdade, eu não gosto muito de criar mitos, né? Eu sempre digo que talvez uma das coisas que marca a minha trajetória, que é um pouco diferente da trajetória da maioria da população negra, né? Eu não vim de uma classe social tão baixa. Acho que isso é importante que se diga, porque tem pessoas que são exceção pessoas negras que são exceção porque já vieram de uma família que tem uma certa estrutura social. Meu pai já tinha ensino superior, meus irmãos que são mais velhos do que eu já tinham ensino superior, então eu já tinha uma trajetória mais ou menos moldada para isso. Mas o que eu posso dizer, o que eu deixaria como mensagem para quem está ingressando nessa caminhada, é que a gente tem que saber usar o espaço acadêmico, né? A gente tem que usar o espaço acadêmico da melhor forma que for possível, né? Encontrar nossos espaços, fazer as disciplinas que sejam possíveis, buscar transformar aquilo que nos motiva fora da academia, né? Às vezes a gente vem carregado de mágoas, a gente vem carregado por toda essa carga de preconceito, por tudo que a gente vive lá fora. A gente tem que conseguir transformar isso em objeto de estudo, em objeto científico mesmo, né? Essa é porque isso é o que faz a gente ganhar força dentro da universidade, né? A gente tem que saber usar a universidade mesmo, explorar aquilo que a universidade oferece. Isso que usar a universidade significa permanecer o máximo de tempo, fazer o máximo de disciplinas possíveis, né? Tentar realmente colher tudo que ela pode nos oferecer e não ter medo, né? Não ter medo. Se não dá com um professor, tenta com outro. Se não der numa porta, bate em outra. Eu acho que a gente sempre tem que estar tentando, a gente tem que estar... Algumas portas vão se abrir, outras a gente vai ter que arrombar, essa é a verdade, né? Então, esse seria o recado que eu deixaria. Professora Luciana, muito obrigada pela tua participação na Estação Cidadania de hoje. Obrigada, eu que agradeço, foi um prazer. Foi um prazer também. E o cabelo esticar. Estação Cidadania dessa semana fica por aqui. Este programa é uma realização do DEDES com apresentação de Camila Bengo, gravação de Jefferson Gomes e edição de Luiz Fogassi. Voltamos na próxima quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. Até semana que vem. Brigar, 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 brigar. Liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne. A cara dura, só serve quando não preto. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne. A cara dura, só serve quando não preto. A carne mais barata do mercado é a carne. Tá ligado que não é fácil, né? Né, mano? Negra, negra, carne negra. Pode acreditar.